Super Quarta TC News. E de olho, Mari, no mercado americano, faltando um minutinho para o encerramento, ou melhor dizendo, para a divulgação do comunicado do Fed, Mari. Você tem aqui pra gente os destaques da Bolsa Americana. Diz aí, Mari. As bolsas americanas operam em alta. S&P 500 está avançando 0,25% aos 6.387 pontos. Dow Jones está com uma leve alta de 0,07% aos 44.663 pontos. E Nasdaq 100 está subindo 0,42% aos 23.405 pontos. Aproveitando e passando pelas Treasuries, as Treasuries de 2 anos estão subindo 1 ponto base aos 3,894% ao ano. As Treasuries de 10 anos sobem 1 ponto base também aos 4,351% ao ano. E as Treasuries de 30 anos sobem 2 pontos base aos 4,897% ao ano. Medina. Obrigado, Mari. E quando a gente já pode fazer o nosso urgente no painel Mover Pro, porque pinta neste instantes a decisão de juros americanas, como era de se esperar. Fed mantém os juros dos Estados Unidos no atual patamar entre 4,25% e 4,5%. A gente pode colocar aqui na minha tela, Andrezão, a decisão em si do comunicado do FONC, e dessa vez vamos fazer algo diferente. Vamos pro final aqui, para ver quem votou, e já dá para ver aqui, ó, que a gente tem votações dissonantes em relação a que o investidor esperava, principalmente de o Waller, Christopher Waller e Michelle Bowman. Ó, então Michelle Bowman e Christopher Waller, eles votaram por uma queda de 25 pontos base na taxa Fed Funds. Então o que a gente consegue observar nesta decisão de agora é o voto dissonante. Christopher Waller e Michelle Bowman votaram, como já era de se esperar também, uma votação dividida. Não uma divisão certa, mas com votos dissonantes, e com Michelle Bowman e Christopher Waller votando pelo corte. Vencidos, o Fed mantém os juros entre 4,25% e 4,5%. Reação imediata nas bolsas americanas, Mari. Situação ali de momento para índices e treasuries nos Estados Unidos, Mari. As bolsas americanas seguem em alta. Aqui o S&P 500, ele continua avançando 0,24% aos 6.385 pontos. Dow Jones está avançando 0,05% aos 44.656 pontos. Nasdaq 100 avança 0,38% aos 23.393 pontos. Passando para as Treasuries de 2 anos seguem subindo 1 ponto base aos 3,894% ao ano. As Treasuries de 10 anos estão lateralizadas, na realidade elas estão subindo 1 ponto base também aos 4,346% ao ano, e as Treasuries de 30 anos estão subindo agora 3 pontos base aos 4,898% ao ano. Medina. Vamos trazer o comunicado em si, o que diz ponto a ponto a decisão de juros americana, com essa decisão não unânime de manutenção de juros. Vamos trazer os destaques aqui, o que diz o Comitê Federal de Mercado Aberto, que diz que, embora as oscilações nas exportações líquidas continuem a afetar os dados, indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade econômica se moderou no primeiro semestre do ano. O FONC afirma que a taxa de desemprego permanece baixa e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. Inflação, de acordo com o Fed, permanece relativamente elevada. O FONC busca atingir o máximo de emprego e inflação a uma taxa de 2% no longo prazo. O texto diz que a incerteza quanto às perspectivas econômicas permanece elevada e que o comitê está atento aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato. Em apoio aos seus objetivos, o FONC decidiu manter as taxas Fed Funds no intervalo entre 4,25% e 4,5%, aí já é nessa outra parte aqui do comunicado do Federal Reserve, ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à meta para a taxa de juros. O comitê vai avaliar cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e os balanços de riscos. O FONC vai continuar reduzindo seus investimentos em títulos do Tesouro, títulos de dívidas de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências. O comitê está
está fortemente comprometido em apoiar o emprego máximo e retornar a inflação à sua meta de 2%. Ao avaliar a postura adequada da política monetária, o comitê vai continuar monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas. Essa última parte aqui que diz esse comunicado do Fed. O FONC está preparado para ajustar a postura de política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do comitê. As avaliações do Federal Reserve vão levar em consideração uma ampla gama de informações, incluindo dados sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, além de desenvolvimentos financeiros e internacionais. E aqui aquela parte que logo no início a gente ressaltou aqui para você. Votaram contra essa decisão Michelle Bauman, Christopher Waller, que preferiam um corte nas taxas Fed Funds em 25 pontos base, reiterando também o comunicado que a Adriana Kugler desta vez não votou nessa decisão por motivos pessoais que foram informados anteriormente. O Ibovespa, queda de 0,21%, 133.449 pontos. Ô Mari, vamos dar uma olhadinha também nos índices americanos, bolsas dos Estados Unidos, depois da divulgação da decisão, como está o cenário agora, como estão as criptomoedas também, diga aí, Mari. As bolsas americanas seguem em alta, a Dow Jones chegou a recuar 0,02%, mas agora virou, agora está subindo 0,03% aos 44.647 pontos. S&P 500 avança, segue avançando 0,24% aos 6.385 pontos. Nasdaq 100 sobe 0,40% aos 23.400 pontos. O cenário das Treasuries, as Treasuries de 2 anos estão subindo 1 ponto base aos 3,887% ao ano. Treasuries de 10 anos seguem avançando 1 ponto base aos 4,346% ao ano. E as Treasuries de 30 anos sobem 2 pontos base aos 4,897% ao ano. Já as criptomoedas, o Bitcoin está subindo 0,04% agora aos 117.644 dólares. Ethereum sobe 0,65% aos 3.795 dólares. Virginia. Obrigado, Omar. E um ponto importante nessa dissidência entre membros do Federal Reserve em decisão de política monetária é a primeira nessa magnitude desde 1993. E é óbvio que a gente vai debater todo esse comunicado e fazer o esquenta, porque imagino que Jerome Powell vai ser bombardeado com muitas perguntas sobre isso. Bom, e a gente recebe aqui no nosso Tarde TC News de hoje o Bruno Corano, economista e investidor da Corano Capital, para conversar comigo e com a Mariana Bruno sobre os principais pontos deste comunicado do Fed. Tudo certo, Bruno? Obrigado por atender ao nosso convite. Como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço o convite e espero poder contribuir aqui com esclarecimentos que vocês me tragam. Perfeito. O Bruno está conosco. Você que está nos acompanhando pode mandar as suas perguntas também. Bruno, queria a sua primeira leitura, né, em relação a esse comunicado. Era uma contratação já feita pelo mercado da manutenção de juros, mas o tom, você sentiu um tom dovish ou hawkish por parte do Federal Reserve, Bruno? Eu decepciono um pouco as pessoas, e inclusive os jornalistas, quando eu recebo esse tipo de questionamento, porque eu tenho uma visão um tanto quanto crítica, que muitas pessoas ficam tentando interpretar as vírgulas, as palavras, e entender se tem mensagens subliminares por trás desse, por exemplo, desse comunicado. E a grande verdade é que eles são muito cuidadosos. Tem uma pessoa principal que escreve e outras que revisam, e logicamente o Powell valida. Eles são cuidadosos nas palavras, então eu não diria que não está nem hawkish, nem dovish, está só passando de fato a realidade, né? E a realidade que o Powell tanto enfatiza é que ele se preocupa com a reação da inflação dado a política tarifária e que ele sempre está se guiando pelo comportamento macroeconômico, né? Emprego, inflação e etc. Então, eu vejo que foi um comunicado como os outros. Foi uma repetição do que a gente já vinha assistindo. Uhum. Você traz então dessa forma, ô Bruno,
de que foi muito parecida, então que a linguagem do comunicado mudou muito pouco em relação à semana passada. Mas sobre o comunicado, há alguma sinalização de um corte podendo vir em setembro, Bruno? Eu acho que não no comunicado, né? Mas nos bastidores a gente sabe que existe cada vez mais uma pressão do governo e que, por sua vez, tem alguns membros do comitê que estão inclinados a esse mesmo entendimento do governo. Agora, eu pessoalmente acho que setembro ainda não vem nada e corre o risco de nem vir esse ano. E aí você me pergunta por quê? Porque as tarifas vão ser implantadas agora, né? Mais exatamente em 2 dias. Elas vão levar um tempo até elas terem reflexo na economia. E isso não vai acontecer até a próxima reunião em setembro. Então, certamente, em razão disso, eles devem segurar. Porque seria muito imprudente reduzir e talvez ter que voltar a subir a taxa numa reunião seguinte. E é capaz que a gente também tenha, de alguma forma, alguma expectativa já de inflação. Por exemplo, ontem, o presidente, o CEO da Procter & Gamble, que é a segunda maior empresa de consumo do mundo, né, ela só é menor que a Nestlé, ele disse que vai repassar todos os preços e que isso deve gerar um aumento nos produtos que vai variar de 8% a 17%. Então, isso é um reflexo, claro, de consequências na inflação. Então, esses ruídos crescendo, isso só vai aumentar o subsídio e os fundamentos para a reunião do FED de setembro não deliberar mais uma vez nada. E aí, quando a gente pensa na próxima, e eu também acredito que a gente vai ter um reflexo inflacionário, mesmo que pequeno. Ao mesmo tempo, emprego está controlado e o crescimento está existindo, então definitivamente eles não vão ter razões ainda, a não ser que, logicamente, esse cenário que eu desenhei mude, mas eles não vão ter razões ainda para uma redução de juros. Perfeito, Bruno Corano da Corano Capital analisando a decisão de juros nos Estados Unidos. Deixa eu dar meu boa tarde também, quem está aqui na nossa cobertura especial é o Otávio Filho, nosso contribuidor do TC, com um olhar mais técnico para observar as movimentações que a gente tem no índice no dólar depois dessa decisão de juros nos Estados Unidos. Tudo certo, Otávio? Como vai? Boa tarde para você. Fala, magnatas, boa tarde, Medina, boa tarde, Bruno, boa tarde, Mário, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Boa, é isso aí. Otávio, queria que você desse então uma atualização olhando aqui no Brasil, índice dólar futuro, depois dessa decisão, desse comunicado do FED, a expectativa para a coletiva de Jerome Powell, traz pra gente aqui, Otávio. Vamos lá, então. Vamos começar com o índice na tela. Lado esquerdo, gráfico de 15 minutos. Lado direito, gráfico de 60. Bastante volatilidade. Esse é o nome aí do pregão de hoje, como já era de se esperar numa super quarta, né? A gente viu o índice abrindo ali próximo à faixa de 133.400. Já logo na abertura, tivemos bastante movimentação, com o índice indo para tocar o 0,5% de alta, depois foi tocar o 0,5% de baixa e vice-versa aqui, não conseguindo estabelecer uma direção ali para o dia, mostrando que o dia seria de volatilidade. A gente vê claramente, às vezes, dias que tem uma direção já logo na abertura, e hoje a gente viu que seria um dia complicado. Pois bem, movimento mais recente, o índice não conseguiu ganhar ali a região da abertura no 633.400, começou um forte movimento de baixa e está testando aí região da mínima do pregão anterior, região que vem sido um bom suporte, mas que vamos ficar de olho se vai ser respeitado. Faixa ali dos 132.600 até os 132.800 é o grande ponto de suporte. Se for respeitado, a gente deve vir tocar o topo desse canal e ficar ali preso dentro dessa consolidação. O que vai fazer o índice sair dessa consolidação que a gente está dentro do gráfico de 15 minutos? Ou para baixo, perdeu os 132.300, que aí a gente mostra até no gráfico de 60 minutos, isso apontaria para uma continuação do movimento de correção lá para o próximo ponto de suporte do gráfico de 60 minutos em 130.600, e para cima a gente precisa ganhar ali os 133, os 134 mil pontos para a gente ver o índice voltar a flertar ali com 134.500 e poder almejar patamares
maiores. O dólar também está bem volátil, tá? E antes de falar do dólar, já chamar a atenção aqui para o highlight que está em cima dos meus gráficos, ativo próximo à data de vencimento. Amanhã vence o contrato atual do dólar, o WTO aqui 25, a gente vai para a próxima letra aí para trabalhar o próximo contrato de dólar. Então, se você está carregando aí alguma posição de swing trade, já comece a pensar aí na sua rolagem. Pois bem, vamos acelerar aqui, gráfico de 15 minutos muito volátil, a gente viu o dólar já logo na abertura querendo tomar tração, chegou a passar até uma resistência importante do gráfico de 60 minutos, que era o 5.620, mas não conseguiu mais uma vez romper, fez a máxima do 5.632, mas devolveu tudo. A gente vê isso bem claro aqui no gráfico de 60 minutos, que tentou romper e não conseguiu. Agora está novamente tentando romper o 5.620. E essa dificuldade em romper o 5.620 é justificável pelo que eu comentei no começo aí da nossa análise. O vencimento está muito próximo, tem muita defesa no dólar para que o fechamento da Petax seja abaixo aí dessas regiões. A gente tem um fechamento da Petax mais para baixo. Vamos ver se vai conseguir realmente fechar abaixo de 5.620, mas em se fechando acima de 5.620, a gente deve vir buscar ali 5.660, 5.680, que são as próximas resistências no dólar. Legal, Otávio. Bom, e decisão de juros em tempos de tensões tarifárias levam a notícias que rolam durante, né, a repercussão do comunicado. E tem uma aqui que acaba afetando o Brasil. Vamos pôr na minha tela aqui, ó. Portal da Casa Branca, confirmando, né, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que leva a tarifa brasileira a 50%. A Casa Branca fala, né, de um aumento adicional de 40%, é porque o Brasil, lá no dia da libertação, em abril, havia sido com uma taxa, havia sido taxado em 10%, aumenta mais 40%, fica nos 50%, divulgados agora pela Casa Branca, confirmando. E aí a Casa Branca também coloca vários pontos que levaram a esse aumento. A Casa Branca cita, por exemplo, políticas e ações do Brasil contra empresas americanas por tarifas, citou também ações do Brasil contra a liberdade de expressão de americanos, além de perseguição política, censura e intimidação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta das tarifas. É apenas um resumo aqui desta declaração e deste decreto aqui que a Casa Branca divulgou praticamente ao mesmo tempo em que o Fed divulgava o seu comunicado do Banco Central. Eu vou voltar aqui com o Bruno Corano, né, Bruno? Porque a gente tá nesses dois lados, né? Observando o ponto de vista de política monetária dos Estados Unidos, mas esse efeito aqui no Brasil. Queria até te ouvir, porque parece ser uma escalada que a gente observa este comunicado com vários pontos, além da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, os Estados Unidos sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso nessa quarta-feira. Eu vou voltar, claro, ao tema da nossa conversa, que é a decisão em juros dos Estados Unidos, mas esse comunicado foi divulgado agora há pouco, Bruno. Eu poderia contribuir com vários comentários em relação a isso, né? O primeiro deles é que, para nossa felicidade ou infelicidade, o mercado brasileiro ele é relativamente fechado. Então, por mais que a gente tenha os Estados Unidos como nosso segundo maior cliente, e a gente também, logicamente, importa mais do que exporta, isso representa percentualmente no PIB relativamente pouco. Então, essa é a notícia boa que é ruim, mas, enfim, é um ponto. Agora, a relação é muito... A situação que nós chegamos é muito triste, né? E eu não estou aqui para arbitrar valores e ideologias, só analisando de uma forma muito pragmática. O Trump, ele é um descompensado, ele é um cara sensível, e quando a gente lida com esse tipo de gente, a gente tem que ser muito cuidadoso. Por sua vez, o Lula incitou, né, cutucou ali a onça com vara curta, e notoriamente foi reflexo dessa indisposição, mesmo que à distância, que potencializou essa situação e que nesse momento não tem sinais de que algo vai acontecer, por mais que a gente veja o Geraldo Alckmin dizendo estamos em tratativa, em reunião, concretamente, tanto na imprensa brasileira quanto em particular na imprensa aqui americana,
ninguém da Casa Branca ou nenhuma área do governo oficial reconhece que está em negociação com o Brasil, ao contrário, inexiste esse ruído. Então, não dá sinais de que algo vai mudar tão cedo. Os senadores brasileiros que vieram aqui falaram com ninguém. Mas falaram com outros senadores, todos democratas. Falaram com um republicano. É o republicano que foi massacrado e condenado pelo Trump, que é inimigo do Trump e que não vai nem se candidatar à reeleição. Tamanho desgaste que ele entrou no Partido Republicano. Ou seja, os senadores brasileiros que estão por aqui não acessaram absolutamente ninguém. O que é uma pena. E, por fim, o Lula insiste nessa conduta dele de que ele não deve entrar em contato e, pelo contrário, né, as poucas colocações que ele faz, elas só incentivam que o desgaste prossiga. Perfeito, é a visão do Bruno Corano, da Corano Capital, analisando, né, este documento divulgado pela Casa Branca, agora confirmando que Trump assinou o decreto que leva as tarifas contra o Brasil em 50%, em meio, né, à decisão de juros, ao comunicado do BC. Vamos voltar para isso agora na participação do Bruno Corano conosco no Tarde TC News, ô Bruno, porque você citou, né, a questão do Trump, você disse que ele é muito sensível. E a gente teve um processo da última decisão do Fed para essa, de uma pressão sobre Jerome Powell, uma pressão para que o Federal Reserve cortasse os juros rapidamente. Você observa como que o Fed tem reagido a este cenário de pressão por parte do Federal Reserve dos juros no atual patamar e, pelo menos no comunicado, sem deixar, né, um sinal de que poderá cortar em setembro. Como você analisa a postura que o Powell tem tido ali no comando do Fed em meio a essa pressão, Bruno? Eu particularmente respeito muito o Powell, acho que ele vem sendo muito criterioso, mas é importante destacar que ele, embora seja o presidente do Fed, ele é só mais um voto. Existem outros 12 membros, dos quais atualmente 10 seguem votando alinhados ao entendimento dele. Então, isso mostra que tem propriedade. Se a gente retroceder a certos momentos que o executivo interferiu no Banco Central americano, que eu não vou me lembrar agora muito bem se foi no Nixon, na era do Nixon ou o ano, e eu tenho medo de falar besteira, teve um efeito péssimo. A inflação americana subiu e as coisas se desequilibraram. Então, é muito importante que realmente uma instituição como essa seja independente. E ele está sendo independente. Nas últimas semanas, na verdade, nos últimos meses, o Trump vinha falando que gostaria de demiti-lo. Mas nas últimas semanas, ficou claro, até porque o Bessent falou publicamente o seguinte: não existem condições legais para isso, então a grande verdade é que o presidente não pode demitir o presidente do Fed, o presidente dos Estados Unidos não pode demitir o presidente do Fed, e isso acalmou um pouco os ânimos. Por outro lado, aí se iniciou o ruído de que o Trump deve, em breve, indicar, então, quem será o novo presidente, porque, de uma maneira formal, ele não destitui o Powell, mas, informalmente, ele atribui relevância e crédito a um novo personagem que deva passar a ser ouvido, mas que na prática não pode eventualmente estar ali entre os que votam, mas ainda assim vai ser uma pessoa. Então, com isso só cria tumulto e na prática não muda nada, porque o Powell não sai, e inclusive o trecho da carta que está aberto na tela fala a essência do que eu comentei anteriormente, né? Fala ali, o desemprego, a taxa do desemprego continua baixa, e o labor market conditions remain solid, ou seja, as condições de trabalho continuam sólidas, a inflação continua de uma certa forma elevada, ou seja, ele está dizendo o seguinte: não existem fundamentos que justifiquem, e contra fatos não existem argumentos. Ele de fato, o que ele está descrevendo aí é o que está acontecendo.
Bruno, é bom ponto mesmo. Mas no caso, a gente teve, como está registrado aqui no nosso GC, aqui na imagem para a galera, a primeira decisão não unânime do Federal Reserve desde 1993. O fato de ter essa dissidência diz algo sobre o grau de urgência interna dentro do próprio Federal Reserve, Bruno? Na minha opinião, a minha leitura diz que há muito tempo não tinha uma interferência política que fizesse com que alguns membros do comitê fossem influenciados, seja pela pressão política, seja porque de fato pensam diferentemente. Mas eu acho que é válido a discordância, né? Eu acho que isso não é um indicador não tem nada negativo ou ruim. No fundo, o estranho por 30 anos, eles deliberarem sempre de forma unânime. Isso sim era estranho. Que, em particular, nesse momento, a gente sabe quem é que está destoando e por quê, propriedades e crenças diferentes, e eu acho isso válido, e é isso que faz a instituição ser sólida e ser forte. Bruno Corano, da Corano Capital, aqui conosco, trazendo a visão sobre a decisão de juros por parte do Federal Reserve e também, né, sobre o comunicado da Casa Branca confirmando que Trump assinou o decreto aumentando as tarifas para o Brasil em 50%. Isso, inclusive, Otávio Filho, nosso contribuidor que está na ponta da conexão, mexendo até mais com o dólar e o índice por aqui do que necessariamente a decisão de juros americana. Queria também a sua atualização ali nesses gráficos mais de curto prazo, Otávio. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no nosso querido índice, né? Vou deixar os dois aqui lado a lado. Boa. Dólar realmente está muito volátil, o dólar está lutando muito ali com a região dos 5.620, a gente viu ali no gráfico de 60 minutos que essa é o grande ponto no gráfico de 60 minutos para definir se vai ser um divisor de águas no dólar, se ele romper os 5.620 para buscar os 5.680, a gente vê aqui nesse candle de 15 minutos, o tamanho da sombra que tenta romper e não consegue, agora está aqui próximo a 610, então está querendo voltar. Se perder a região dos 5.607, 604, pode ser que ele venha dar uma arrefecida no movimento de alta aí, o dólar está agora com 0,50% de alta, né? Se ele perder os 5.607, 604, ele pode vir de volta ali abaixo dos 5.600. Já o índice, da mesma forma, que o dólar está lutando com um ponto específico do gráfico de 60 minutos, que é os 5.620, o índice está lutando com um ponto específico ali do gráfico de 60 minutos, que é a faixa dos 132.600. É justamente mínima do pregão anterior, 0,5%, e também pontos de decisão ali do gráfico de 60 minutos, está tentando perder e não consegue. Se realmente se respeitar aqui, voltar a ganhar os 132.800, 133 mil pontos, a gente pode ver o índice arrefecer a queda e voltar ali próximo à estabilidade dentro desse bolo de pontos de decisões que tem aqui desde os 133.100 até os 133.400. Perfeito, Otávio. Para aproveitar e já te liberar, Otávio, rapidamente, para você dar uma olhadinha em o S&P, né? Mercado americano, porque já em 3 minutinhos teremos a coletiva de Jerome Powell lá no Fed, Otávio. Vamos lá, S&P no gráfico de 15 minutos aqui para a gente ver a movimentação intraday já começa a apresentar bastante volatilidade, né? O índice da Bolsa Americana abriu ali próximo aos 6.400 pontos, começou a ganhar um pouco de tração, depois devolveu, ficou trabalhando próximo à estabilidade. E o último toque, justamente no ponto de decisão ali da abertura, no 6.400, foi a última oportunidade de movimentação de alta, mas percebe que ele já não conseguiu ganhar outro ponto de decisão importante, que é essa faixa da abertura do pregão anterior no 6.400. Está com bastante volatilidade, o candle desses últimos 15 minutos mostra bastante isso, a gente percebe que ele teve ali uma abertura no 6.419, chegou a tocar no 6.424,
e também chegou a tocar no 6.412. Então ele está com bastante volatilidade dentro do candle de 15 minutos, que só vai sair disso quando a gente realmente tiver a decisão aí dos próximos capítulos. Mas se a gente olhar, voltar aqui no gráfico diário, principalmente, a gente vê que a S&P segue na trajetória de alta que a gente vem falando bastante tempo, com dificuldade de renovar a máxima, mas também precisando de uma correção aí para a gente ter mais fôlego e continuar nessa trajetória de altas. Obrigado, Otávio, pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você e até a próxima, Otávio. Valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Otávio Filho com a gente, dando esse olhar técnico. Em instantes teremos a coletiva de imprensa de Jerome Powell. Podemos, quando for possível, Andrezão, já deixar na tela ali a transmissão do Fed. Mas eu queria até perguntar pro Bruno, nessa expectativa, falando um minutinho, rapidamente, Bruno, o que o comunicado não disse que o mercado vai cobrar, que os jornalistas vão perguntar pro Powell na coletiva agora na sequência, hein? Eles vão insistentemente ficar questionando em relação a setembro e em relação ao desgaste com o Trump. É o que eles têm feito e certamente é o que a gente vai ouvir. Perfeito, ó, menos de um minutinho, hein, galera. Pra ouvir Jerome Powell, você vai acompanhar ao vivo com a nossa tradução em tempo real pra você e atualizando o mercado também. Jerome Powell deve aparecer a qualquer momento ali pra fazer o seu discurso. Agora, depois da decisão do Fed, já temos as imagens abertas do púlpito, onde o presidente do Federal Reserve trará as suas declarações. Estamos na expectativa aqui. Ô Mari, S&P 500, como que tá o S&P 500 apenas neste momento, Mari? S&P 500 está avançando 0,27% aos 6.388 pontos, Medina. E antes do discurso, o dólar voltou. Depois da informação sobre Brasil, o dólar sobe agora 0,30%, R$ 5,598. E Bovespa, 132.367 pontos. É uma queda de 0,27%. Ficaremos acompanhando agora, a partir deste momento, a coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que neste momento entra no púlpito, aparece para fazer o seu discurso e a gente acompanha a partir de agora ao vivo as declarações de Jerome Powell. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has been running somewhat above our 2% longer-run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well-positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Nesse começo, o Powell reitera, né, que a taxa de desemprego nos Estados Unidos permanece baixa, que o mercado de trabalho está no máximo, no próximo ao pleno emprego, que a inflação vem um pouco acima do objetivo do Fed de chegar aos 2% ao ano. In the first half of this year, down from 2.5% last year. Although the increase in the second quarter was stronger at 3%, focusing on the first half of the year helps smooth through the volatility in the quarterly figures related to the unusual swings in net exports. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles picked up from last year's pace. Activity in the housing sector remains weak. In the labor market, conditions have remained solid. Payroll job gains averaged 150,000 per month over the past 3 months. The unemployment rate at 4.1% remains low and has stayed in a narrow range over the past year. Wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, a wide set of indicators suggests that conditions in the labor market are broadly in balance and consistent with maximum employment. Powell falando que no mercado de trabalho as condições permaneceram sólidas em média, com ganhos de emprego na folha de pagamento, de acordo com o presidente do Federal Reserve. Também falou que a moderação do crescimento reflete a desaceleração em gastos do consumidor e que de alguma forma a inflação ela se encontra acima da meta. De acordo com o presidente do Fed, os indicadores sugerem que o mercado de trabalho ele está consistente com pleno emprego.
year, although the underlying composition of price changes has shifted. Services inflation has continued to ease, while increased tariffs are pushing up prices in some categories of goods. Near-term measures of inflation expectations have moved up on balance over the course of this year on news about tariffs, as reflected in both market-based and survey-based measures. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% Paulo citou que as inflation. tarifas estão elevando os preços em algumas categorias de bens medidas de curto prazo de inflação extra. É um ponto importante, assim, de acordo com o Jeremy Powell, a inflação de serviços continuou a aliviar, mas o Powell também apontou que ele espera que o PCI suba para 2,5% e o núcleo suba em 2,7% nos 12 meses até junho, de acordo com o presidente do Fed, que as tarifas estão elevando os preços de alguns produtos. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Higher tariffs have begun to show through more clearly to prices of some goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen. A reasonable base case is that the effects on inflation could be short-lived, reflecting a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to keep longer-term inflation expectations well anchored and to prevent a one-time increase in the price level from becoming an ongoing inflation problem. Ainda sobre a questão das tarifas, agora há pouco o Powell disse que os efeitos sobre a economia permanecem incertos, que as tarifas mais altas começaram a aparecer mais claramente nos preços de alguns bens, ele repetiu isso, mas os efeitos gerais sobre a atividade econômica e a inflação ainda precisam ser vistos, em algum caso base razoável que é necessário. Os grandes efeitos sobre a inflação podem ser curtos, que refletem uma mudança única no nível de preços, só que ele também disse que é possível que os efeitos possam ser mais persistentes. Então, Powell reitera que as tarifas exercem pressão sobre alguns produtos, o impacto mais amplo é incerto e que um cenário base razoável é o impacto de curta duração na inflação tarifária. And are on track to wrap up any modifications by late summer. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. E como é de costume, na parte final, Powell reitera que o Fed continua comprometido em apoiar o máximo emprego, trazendo a inflação de forma sustentável para a meta de 2% e mantendo a inflação de longo prazo bem ancorada, e também que vai fazer tudo que está nas suas mãos para se chegar a isso. Vamos para a parte agora das perguntas aqui para Jeremy Powell. Today we decided to leave our policy rate where it's been, where I would characterize as modestly restrictive. Inflation is running a bit above 2%, as I mentioned, even excluding tariff effects. The labor market's solid, historically low unemployment. Financial conditions are accommodative, and the economy is not performing as though restrictive policy were holding it back inappropriately. So it seems to me and to almost the whole committee that the economy is not performing as though restrictive policy is holding it back inappropriately, and modestly restrictive policy seems appropriate. All that said, there's also downside risk to the labor market. In coming months, we'll receive a good amount of data that will help inform our assessment of the balance of risks and the appropriate setting of the federal funds rate. Powell falou que caracteriza a política atual como modestamente restritiva. Ele diz que a economia americana não está funcionando com uma política restritiva, que então ele parece que quase comprometido que a economia não está realizando isso, mas uma política mais rigorosa está impedindo de forma inadequada e modesta, que uma política restritiva parece apropriada nesse momento. We have made no decisions about September. We don't do that in advance. We'll be Paulo também dizendo que não tem nenhum avanço sobre o que vai acontecer em setembro. E foi uma resposta bastante curta, inclusive, hein? Será que isso foi debatido lá no comitê? Vamos acompanhar as perguntas.
or the notion that uncertainty has diminished from this statement. Does that mean uncertainty has increased? And I'm just wondering, the administration has struck several deals Na outra with, resposta large também, trading né, partners. o Powell disse que existe risco baixista para o mercado de trabalho, mas que o Fed não tomou nenhuma decisão sobre a reunião de setembro, hein? Or do you need to wait to see the economic effects? So essentially, the statement in our statement about uncertainty reflects what's gone on since the last meeting. So at the time of the last meeting, uncertainty had moved down a little bit, but it was more or less even this time. So we took out, had diminished because it didn't diminish further. So there's not really much in that. And then your second question is, say again? There have been several deals that have been struck, and now we seem to have an idea what the tariff rates are going to be with some of our large trading partners. Does that not add to the kind of certainty you might need, or is it you're waiting for the economic effects to show themselves? Perguntando sobre as tarifas e como que o Fed observa isso. It's been a very dynamic time for these trade negotiations, and lots and lots of events in the intermeeting period, but we're still a ways away from seeing where things settle down. We are clearly getting more and more information, and I think at this point, people's estimates, our estimates, outside estimates of the likely, effective level of tariffs is not moving around that much at this point. But at the same time, there are many uncertainties left to resolve. So yes, we are learning more and more. It doesn't feel like we're very close to the end of that process, and that's not for us to judge. But it feels like there's much more to come, as well, looking ahead. Powell dizendo que tem sido um momento muito dinâmico para as negociações comerciais e que o Fed está aprendendo com isso, porque não parece que estamos perto do fim desse processo tarifário também, mas ele ressalta, melhor dizendo, que há muitas incertezas a serem resolvidas ainda sobre as negociações comerciais. Você acompanhando aqui a coletiva de Jerome Powell no Tarde TC News. GDP and PDFP numbers came in pretty much right where we expected them to come in. You got to look at the whole picture. So certainly, as I mentioned in my opening remarks, economic activity data, GDP, private domestic final purchases, which we think is a narrower but better signal for future, for where the economy is going, has come down to a little better than 1%, 1.2%, I think, in the case of GDP for the first half, whereas it was 2.5% last year. So that has certainly come down. But if you look at the labor market, what you see is, by many statistics, the labor market is kind of still in balance. It's things like quits, job openings, and let alone the unemployment rate. They're all by many measures, very similar to where they were a year ago. So you do not see weakening in the labor market. You do see a slowing in job creation, but also a slowing in the supply of workers. So you've got a labor market that's in balance, albeit partially because both demand and supply for workers is coming down at the same pace, and that's why the unemployment rate has remained roughly stable, which is why I said Você acompanhando aqui a coletiva de Jerome Powell depois da decisão de juros lá nos Estados Unidos, e a gente já vai continuar acompanhando porque tem uma informação importante que pinta sobre a ordem de Trump e sobre as tarifas no Brasil. Informação conta que essa ordem, ela inclui uma longa lista de isenções, de acordo com a informação que eu vejo aqui no Financial Juice. Por exemplo, a questão em relação a laranja, o decreto de Trump sobre o Brasil isenta o suco de laranja e algumas peças de aeronaves. E com isso, as ações da Embraer foram agora há pouco para leilão e estão subindo neste momento. Já estão em leilão numa alta de 1,44% aos R$ 69,73 por conta dessa informação aqui, que aí sai um pouquinho de Jerome Powell, que a ordem de Trump sobre as tarifas ao Brasil inclui uma longa lista de isenções, incluindo peças de aeronaves e suco de laranja. Com isso, a Embraer em leilão agora estava subindo 1,44%. A gente repercute tudo com vocês, porque a gente continua aqui trazendo as palavras de Jerome Powell na coletiva de imprensa, com respostas bem mais curtas do que o habitual. New York Times. Two of your colleagues called for a quarter-point cut today, and I'm wondering what aspects of their argument were most compelling to you, and how you're weighing their views against those on the committee who, as of the June forecast... Na resposta anterior, quando eu dava informação sobre o Brasil, Powell disse que o principal
principal número que o Fed precisa analisar é a taxa de desemprego. Ele falou que as desvantagens para o mercado de trabalho são certamente aparentes, mas que ele não vê um enfraquecimento do mercado de trabalho nesse momento, que o número de equilíbrio para a criação de empregos caiu. And also from a dissenter is a clear explanation of what your thinking is and what are the arguments you're making, and we had that today. So I think basically this was quite a good meeting. E você observa que o Ibov sobe 0,16, índice futuro 0,88% de alta, toca máximo Indifut em 134.466 pontos, dólar acelerando perdas por conta dessas isenções de Donald Trump, em meia coletiva de Jerome Powell. E a gente fica acompanhando porque lá nos Estados Unidos mudou muita coisa. Como é que tá o S&P agora, Mari? S&P 500 sobe 0,20%. Dow Jones agora está recuando 0,06% aos 44.606 pontos e Nasdaq 100 está subindo 0,43% aos 23.408 pontos, Medina. Perfeito, Mari. São os destaques de hoje. Hoje essa cobertura aqui do Tarde TC News bastante especial com a coletiva de Powell, também com essas informações sobre o Brasil. A gente acompanha aqui Powell falando sobre a dissidência dos votos, que o que vocês querem, falando para os jornalistas uma explicação clara, e tiveram isso hoje. As pessoas refletiram cuidadosamente e apresentaram suas posições. É o que diz aqui o presidente do Fed, Jerome Powell. You know, we haven't made any decisions about September. We'll be monitoring all the incoming data and asking ourselves whether the federal funds rate is in the right place. And just on the point about policy being only modestly restrictive, does that mean that there's actually not much scope to reduce rates once the conditions for a cut are met, barring a significant weakening of the labor market? So let me say, my own estimate is modestly restrictive, and there are a range of views of what the neutral rate is at this moment for our economy, and so others may say it's more restrictive or less restrictive even. You know, we're going to be at some point when we return to moving toward a more neutral stance, we'll be making that judgment as we go. I don't think we have a preset course. It's not so mechanical as saying, you know, we've derived with great confidence the neutral rate and that is our destination, because really we understand that no one actually knows what the neutral rate is. We know it by its works, and that will be how the way the economy reacts over time to, you know, to slightly looser policy. Powell reitera que a economia americana exige uma postura modestamente restritiva por enquanto, que não é possível apontar as projeções de junho ou 6 semanas depois, e que a estimativa dele é modestamente restritiva, que é uma série de estimativas nas palavras do presidente do Federal Reserve. É uma série de visões, melhor dizendo, sobre qual é a taxa neutra nesse momento para a economia americana, e que eles conhecem a taxa neutra pelo seu funcionamento e que alguns podem dizer que ela é mais restritiva ou menos restritiva. Na visão de Jerome Powell, é modestamente restritiva, segue falando o presidente do Fed. Enquanto o Ibov sobe 0,30, dólar futuro caindo 0,42%. Early days. And so I think what we're seeing now is substantial amounts of tariff revenue being collected on the order of $30 billion a month, which is, you know, substantially higher than before. And the evidence seems to be mostly not paid only to a small extent through exporters lowering their price, and companies or retailers, sort of people who are upstream, institutions that are upstream from the consumer, are paying most of this for now. Consumers it's starting to show up in consumer prices, as you know, in the June report. We expect to see more of that. And we know from surveys that companies feel that they have every intention of putting this through to the consumer, but you know, the truth is they may not be able to in many cases. So I think we're just going to have to watch and learn empirically how much of this and over what period of time. I think we've learned that the process will probably be slower than expected at the beginning, but we never expected it to be fast. We think we have a long way to go to really understand exactly how it will be. So that's how we're thinking of it right now. Ibovespa tocando a máxima do dia, 0,64%, 135.572 pontos. Índice futuro também tocando a máxima acima dos 135 mil pontos. Por quê? Estamos acompanhando a coletiva de imprensa de Jerome Powell. Powell também falando que, né, tem que pensar ainda mais sobre um corte nas taxas do Fed, ou melhor dizendo, que ainda estamos muito no começo da avaliação de impactos das tarifas. Em relação a o
o que os operadores estão observando? Os comerciantes reduzem as apostas em mais de um corte nas taxas do Fed nesse ano, mas aqui no Ibov, vou até colocar na minha tela o gráfico, Andrezão, é o que está fazendo preço aqui na Bolsa Brasileira, o Ibov subindo porque os Estados Unidos, eles divulgaram o decreto de subindo as taxas contra o país em 50% para 50%. Entretanto, com uma série de exceções, que vai de laranja, minério, peças de aeronave, Embraer estava em leilão, Ibov disparando nesse momento. O Bruno Corano, da Corano Capital, tá acompanhando com a gente a coletiva de imprensa do Jeremy Powell. Mas os preços, eles falam primeiro, né, Bruno? O Trump divulgou o decreto, mas com algumas isenções. E o mercado gostou. O Ibov subindo agora 1,12 e o dólar caindo. São as duas notícias desta quarta-feira, hein, Bruno? Como que você também vê essas exceções que o governo americano traz no tarifaço contra o Brasil? Bom, eu não li ainda a deliberação, não sei exatamente quais setores que foram poupados. De qualquer forma, eu não sou um gestor que acompanha o mercado diariamente dessa forma como você próprio descreveu, né? Que o mercado gostou, a bolsa reagiu. Isso é uma massa de investidores que, logicamente, está suscetível e reage a esses estímulos e tentam captar essas oportunidades. Espero que essa lista tenha sido poupuda, vasta, mas ainda assim a gente sabe que vários itens devem cair nos 50%, o que é péssimo, né? E precisa ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Pois é, a gente tá tentando acompanhar aqui, né, os destaques a respeito sobre essa questão envolvendo o acertão. A gente tem aqui, ó, eu tenho aqui a lista desse assunto aqui, eu vou ver se eu consigo colocar na tela para os nossos espectadores, que é em relação ao que publicou a Casa Branca, porque foi depois um segundo action. Então tem aqui a tabela, inclusive, a gente está acompanhando em paralelo a coletiva do Powell, viu, galera? Que essa informação é o que está fazendo preço na Bolsa Brasileira neste momento. Vou colocar aqui para o pessoal acompanhar, que é uma série de dados e uma série de isenções que os Estados Unidos acabam colocando ali, ó. Tem aqui Brasil Nuts, né? Castanhas, sementes, frescas ou secas, polpa de laranja, suco de laranja congelado, suco de laranja não congelado, de acordo aqui com o que a Casa Branca publicou. Tem também minério de ferro não aglomerado, minério de ferro aglomerado, minério de estame concentrados, carvão, antracite mesmo pulverizado, mas não aglomerado. Aqui é a lista que a gente tem sobre o Fed, né? Diversos pontos sobre carvão, também tem coque, semicoque de hulha, gás de hulha, alcatrões, benzeno. São diversos minérios aqui que a Casa Branca acaba divulgando como isentas das tarifas de 50%. E tem também óleo leve, picolina, carbazol, fenóis, outros produtos aqui. Inclusive tem peças de aeronave, o que ajuda a Embraer. Inclusive há vários papéis que estavam em leilão agora há pouco, né, Mari? Exatamente. Embraer, WEG, C&A, Redditor e Raia Drogasil estão em leilão. E Embraer está em leilão de alta aos R$ 75,95. O WEG está também em leilão de alta, aos R$ 37,30. O mesmo cenário para a C&A, que está aos R$ 16,62. Redditor também leilão de alta, aos R$ 33,64. E Raia Drogasil em leilão de baixa, aos R$ 13,85, Medina. Perfeito, Mari. Bom, são esses itens, são muitos itens que tem. A gente tem também entre eles combustível de aviação, do tipo querosene para motores também. Combustíveis indo dentro dessa lista de isenção, óleos, combustíveis destilado, entre outros pontos, resíduos de destilado. Você vê que tem o gás natural liquefeito, então gás natural também entra nessa. Há uma série
de isenções que foram divulgadas e por isso o Ibovespa ele acelerou. A gente ainda segue acompanhando o Jerome Powell, porque tudo está acontecendo em meio às declarações de Jerome Powell lá na Casa Branca. Eu chamo novamente o Bruno para analisar a coletiva do presidente do Fed. Ô Bruno, você tá tendo uma visão mais rock ou dovish do Powell, hein? Ele reiterando aquilo que tava no comunicado, de inflação ainda alta e desemprego também forte, e de emprego forte, hein, Bruno? Ele foi, como eu disse, né? Ele é muito sereno, muito assertivo nas palavras. Eu gosto quando ele responde de uma maneira curta e objetiva e corta certos assuntos, como, por exemplo, questionaram ele sobre setembro, e ele falou uma coisa que é óbvia: a gente não antecipa, né? A gente não delibera algo de setembro na reunião de julho. Então, eu achei que o Powell está sendo Powell e é o papel dele, né? Ser muito sereno e muito cuidadoso. Mas ainda assim, como eu já comentei, o mercado vai ficar tentando interpretar as vírgulas, as pausas, os respiros, como se fosse um sinal de algo, e a grande verdade é que é sinal de nada. Nem ele mesmo sabe, e ele diz isso. A gente não sabe como vai estar para frente, a gente precisa de dados, e é baseado nos dados que a gente vai deliberar os próximos passos. Perfeito. Quando eu olho aqui os derivativos das Fed Funds, a gente tem uma perspectiva de corte de 25 pontos base na reunião de setembro, 56,1%, mas com uma queda em relação a ontem, estava acima de 60% a probabilidade, ela cai para 56,1% de corte de juros. Tem também uma manutenção para outubro e aí um segundo corte em dezembro. Isso não mudou tanto. A Mari Bruno tem mais notícias aqui pra gente em meia coletiva de imprensa de Jerome Powell. Diga aí, Mari. Acompanhando os índices aqui nos Estados Unidos, o S&P 500 está caindo, virou então, está caindo 0,10% agora, aos 6.366 pontos. Dow Jones está recuando 0,22%, 32% agora, aos 44.490 pontos. E Nasdaq 100 sobe 0,20%, dá uma arrefecida também, aos 23.353 pontos. Medina. Vamos acompanhar o que diz Jerome Powell para a gente comentar ainda mais aqui na nossa programação. If the tariffs will affect inflation. So it's a wait and see approach. Well, so that's where policy's restrictive. When we start cutting, it'll go toward neutral. Okay. This delay, though, where you're saying there's a one-time price increase for tariffs, which possibly could lead into bigger inflation or more inflation. Powell falou que ele espera ver mais impactos tarifários nos dados de inflação. Disse que também que o repasse das tarifas aos preços pode ser mais lento do que se pensava e que o Fed estaria ignorando a inflação ao não aumentar. Companies will raise prices when and as they can, and you saw it famously in the first administration of President Trump during those tariffs. Washing machines were tariffed, but dryers weren't. But what do you know? The price of dryers went up too, just like washing machines. So companies will often just go across the street in a group, if you know what I mean. That'll happen. We don't see a lot of that. I mean, what we see now is basically the very beginnings of whatever the effects turn out to be on goods inflation. And I'll say again, they may be less than people estimate, or more than people estimate. They're not going to be zero. Consumers will pay some of this. Businesses will pay some of this. Retailers will pay some of this. But we're just going to have to see it through. And just to follow, if I could, some additional tariffs have Em been in place. resumo, sobre essa última resposta, o Jerome Powell disse que algumas empresas vão aproveitar as tarifas de certa forma, que clientes vão pagar uma parte, companhias e varejistas também vão pagar as tarifas, e também disse que não se pode separar os efeitos de tarifas na inflação, que há recuperação na inflação refletindo pressões passadas, que algumas companhias vão tirar vantagem dessas tarifas. Ele reiterou isso. A
Mari tem outras notícias porque aqui é na jogada dupla, pessoal. Tem também a coletiva do Powell, mas tem também a isenção de tarifas por parte de Trump contra o Brasil depois da assinatura do decreto, além da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, Mari. Exatamente sobre tarifas que eu vou falar então, Medina, porque acabou de pintar aqui no painel Bloomberg Pro que o Lula convocou uma reunião emergencial após confirmação de tarifaço e sanção contra Moraes, Medina. Obrigado, Mari. Uma reunião de emergência, então, pedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que o Powell disse agora também pouco é o que vemos até o momento, o início da inflação de tarifas. A Embraer entrou de novo em leilão, hein, pessoal? Saltando mais de 10% depois do anúncio das tarifas. Vamos seguir acompanhando aqui. Jerome Powell para você no Tarde TC News. Close to 2%. We're seeing some goods inflation move us away, but so far not very far away. Chris. Hi, Chair Powell. Thank you. Você acompanha a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, e Bovespa subindo agora 0,70%, 133.657 pontos. Saiu já daquela região das máximas do dia. Embraer em leilão na máxima e perto das máximas, foi para leilão R$ 76, uma alta de 10,56%. It could be any of those things, right? But you know, if you saw that the risks to the two goals were moving into balance, if they were fully in balance, that would imply that you should move toward a more neutral stance of policy. This is the special situation we're in, which is we have two-sided risk to both of our goals. When we paused, inflation was above target and the labor market was pretty good. So you know, that was a time when policy was restrictive when we paused, and to be restrictive is to be supporting a return to our inflation target, right? So as the two targets get back into balance, you would think you'd move in a way closer to neutral, and that the next steps that we take are likely to be in that direction. What will it take? You know, it'll be the totality of the evidence. As I mentioned, there's quite a lot of data Powell dizendo que se os riscos estiverem equilibrados, deve se mover para nível neutro. Também afirmou que os Estados Unidos estão em situação em que o Fed tem riscos para ambos mandatos, no duplo mandato do Fed. Então tem riscos para ambos os objetivos da autarquia. Também falou que há uma escassez de moradias de longo prazo e que o país não está construindo o suficiente. É o que diz aqui Jerome Powell nessa última resposta. E temos os impactos dos mercados também. Por lá, bolsas caindo, quando o Powell também cita, Omari, e esse é um ponto importante, que os próximos passos que vão tomar provavelmente serão mais próximos da neutralidade. É um ponto importante. Diga aí, Mari. Os índices americanos estão caindo. S&P 500 está recuando 0,46% aos 6.342 pontos. Dow Jones cai 0,40% aos 44.455 pontos. O mesmo cenário para a Nasdaq 100, que está com uma queda de 0,26% aos 23.251 pontos. As Treasuries também deram uma boa virada. As Treasuries de 2 anos sobem 4 pontos base aos 3,922% ao ano. Treasuries de 10 anos sobem 4 pontos base também aos 4,378% ao ano. O mesmo cenário para as Treasuries de 30 anos, avançam 4 pontos base aos 4,913% ao ano. Bitcoin está caindo 0,91% aos 116.524 dólares e Ethereum recua 0,82% aos 3.739 dólares, Medina. Perfeito. 4 horas e 1 minuto. Deixa eu chamar aqui o Bruno Corano, que está também acompanhando essa coletiva de imprensa do Jerome Powell junto com a gente no Tarde TC News. Essa última resposta do Powell, Bruno, ele falou que os próximos passos que o Fed dará provavelmente vai ser em direção ao juro neutro. Como que a gente interpreta essa frase, com o Fed em direção ao juro neutro? É um indicativo de que aí mantendo juros, cortando juros? Como que a gente pode interpretar essa última declaração, Bruno? Eu interpretaria que é uma forma indireta de dizer que nada vai mudar. Eu acho que essa é a real tradução. E aí isso se alinha justamente com o que eu estava dizendo, que com a imposição das tarifas, a próxima reunião é em setembro, não vai ter dado tempo para medir o reflexo disso. Essa ideia de que setembro os juros vai ser corrigido para baixo já não está, pelo menos nós aqui em Nova York, a gente já nem considerava isso.
Pois é, o Powell segue falando, ele foi questionado sobre o dólar, que o dólar não tem sido o foco principal das discussões e que é o Tesouro que fala sobre o câmbio, não o Federal Reserve. Então, ponto importante, o Powell dizendo que os próximos passos que o Fed dará provavelmente vai ser em direção ao juro neutro. Powell trazendo aqui esse destaque da coletiva de imprensa também. O que eu tô sentindo falta, Bruno, não sei se você também tá sentindo, perguntas mais em relação à pressão. Ninguém perguntou por enquanto pra ele ainda do encontro com Trump na semana passada, né, da pressão política, nem mesmo sobre saída, mudança no comando. As perguntas não estão nessa direção por enquanto. Você também teve essa impressão, Bruno? Tive a mesma impressão, mas é bem provável que ainda elas cheguem. Eu acho muito difícil ele escapar e terminar essa coletiva sem esse tipo de questionamento ou provocação. Sempre tem um jornalista ou outro que é mais provocativo, né? Ah, esses jornalistas, hein, Mari? Bom, 4 horas e 3 minutos. Vamos seguir acompanhando aqui a coletiva de Jerome Powell. A little bit of distance between direct political control of those decisions and the decision makers. So if you were not to have that, there would be a great temptation, of course, to use interest rates to affect elections, for example. And that's something that we don't want to do. So I think that's pretty widely understood. Certainly it is in Congress. And I think it's very important. I'll just say that. Aí teve já o jornalista, viu, o Bruno, falando sobre pressão. O Powell dizendo que ter banco central independente tem servido bem à população. E que se serve bem à população ter um banco central independente, isso deve continuar. Foi a resposta aqui do Jerome Powell. Então a pergunta chegou, foi uma resposta bem protocolar por parte do presidente da autarquia, muito parecida com discursos até mesmo em reuniões anteriores. O Ibov diminuindo os ganhos, 0,57% de alta. Dólar futuro zerado agora, uma queda de 0,06%. Aqui no Brasil, o impacto é mais em relação à publicação, né, da assinatura de Trump com o decreto que aumenta a taxa ao Brasil, a tarifa ao Brasil em 50%, mas com uma série de isenções. O Ibov chegou a passar os 134, 135 mil pontos por conta disso, mas acabou voltando um pouquinho, o mercado ele vai aos poucos se acertando. Bom, e eu quero também, né, pedir aquele último destaque, eu preciso liberar o Bruno Corano aqui da Corano Capital no nosso programa. Ô Bruno, muito obrigado pela sua participação, por estar com a gente nessa cobertura, que virou uma cobertura dupla, né, ô Bruno, por conta da assinatura de Donald Trump. Mas aí eu peço aquele destaque final seu, um último comentário sobre o que você projeta daqui pra frente. Você imagina em algum corte de juros depois dessa declaração do Jerome Powell ainda nesse ano? O impacto também que a gente tá vendo no mercado? Qual que é o balanço que você pode trazer pra gente no Tarde TC News, Bruno, do discurso do presidente do Fed? Bom, eu diria o seguinte, para os investidores que estão assistindo e falando um pouco da nossa estratégia aqui, a gente aposta na redução dos juros. Só que diferente do que a gente escuta muito, que é essa ansiedade de querer descobrir que os juros vai baixar na reunião de julho ou de setembro, a gente não trabalha com esse curto prazo. Então, quando os juros bateu no máximo, a gente estabilizou, a gente montou uma grande posição no Tesouro Americano, apostando no corte. Inicialmente veio o primeiro corte e, logicamente, esses títulos se valorizaram sob a nossa gestão, mas logicamente para os nossos clientes. A gente chegou a bater 9% de ganho em 3 meses e depois voltou a recuperar um pouco. Mas o que eu quero ressaltar para quem está assistindo? Se a gente olhar no longo prazo, os Estados Unidos, as chances de que os juros permaneçam como estão ou aumentem são muito, muito, muito pequenas. Em qualquer uma, ou quase qualquer uma das simulações que a gente faz, os juros vão acabar cedendo. Pode levar 1 ano, pode levar 1 ano e meio. Eu não acho que vai chegar a tanto, mas eles vão acabar cedendo. E aí você deve se perguntar por quê. É muito simples.
A gente está no fim de um ciclo econômico, a gente está na iminência de uma grande correção dos mercados que derrubaria as bolsas e, consequentemente, arrefece a economia e pode colocar ela em recessão. Independentemente disso, as tarifas, que é isso que em geral as pessoas me questionam, mesmo quando eu estou dando aula no mestrado, mas as tarifas vão pressionar a inflação. Elas podem pressionar no curto prazo, mas se elas pressionam a inflação, isso detona um processo de deterioração em outras frentes. E isso pode ser um dos estopins, dos gatilhos para provocar uma desaceleração econômica, um ajuste nas bolsas. E quando uma dessas coisas saírem do equilíbrio, arrefece, os juros vai ter que cair, porque os Estados Unidos vai entrar em crise ou em correção. Então, no longo prazo, os juros vai cair. Que os investidores fiquem tranquilos para aqueles que apostam na queda de juros, assim como nós aqui. Perfeito, perfeito, Bruno. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco na cobertura aqui do Tarde TC News. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço para você e a todos que nos assistem. Até a próxima.